Rapaz, eu gravei um vídeo aqui sobre IA e eu perdi a gravação porque tava sem áudio. Mas enfim, venho aqui trazer um tema, né? Já vou trazer com alguns pontos, né? Mas vocês já devem ter visto o título desse vídeo, já deve ter visto a thumbnail, deve ter pensado, cara, esse cara tá falando loucura, alguma coisa tem, não é possível. Mas não é realmente, né? Não é para condenar você, mas eu quero realmente trazer alguns pontos a se considerar. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: a IA está se tornando um deus na sua vida, né? Vamos lá, porque são alguns pontos muito importantes que a gente tem, né? Antes de sequer pensar nisso. Primeiramente, a gente tem que voltar um pouco na história para tentar falar um pouco mais sobre a IA. A IA começou muito tempo atrás, né? Na verdade, ela já ia nos meados de 2020, lá pro meado de 2010, vai. Porque, tipo assim, a gente nem acha que tinha IA, mas a IA já existia antes mesmo, né? Porque, por exemplo, para você fazer missões de jogos, você tinha que fazer uma configuração de computador, né? Só que tá, beleza, o que então é a IA hoje em dia? Hoje em dia, a IA, ela é um chatbot, né? Ela é uma máquina virtual, né, criada como conversa, né? E beleza, a gente tem esse ponto, né? E o que é importante a gente entender no final disso tudo? A IA, ela tá se tornando um deus na nossa vida. Eu vou dizer que tem pontos para sim e tem pontos para não. Mas isso tudo é baseado numa reflexão que eu mesmo tive. Então, se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma uma sugestão, uma reflexão, deixa nos comentários, porque vai ser muito bom e pode ajudar outras pessoas também. Mas, bom, eu vou trazer alguns pontos que eu penso, né, que eu considero, a se considerar e pensar um pouco sobre, né? Primeiramente, a gente tem que entender que a IA, ela não deve fazer tudo por você. Então, como assim fazer tudo por mim? Eu só tô pedindo para que ela crie uma postagem. É exatamente esse o problema, né? Muitas das vezes a gente pedir somente é o que faz a IA se tornar um deus em nossas vidas. Tá, mas beleza. O que você considera como deuses, né? Deus, ele deixa claro para não adorar a outros deuses, mas somente a ele, né? E muitas das vezes a gente tem esses problemas. É importante que você analise o contexto como um todo, porque, por exemplo, se você parar para pegar, por exemplo, nessa parte do versículo, você vai ver que, por exemplo, Deus, ele deixa claro, né, que muitas das vezes é aquela questão, né, você tem um Deus e você quer, tipo, buscar em outro lugar as coisas que ele já fez por você, muitas das vezes. E no contexto aqui, por exemplo, né, eu peguei para ver melhor, e seria na parte de Êxodo 20, né, para quem quiser procurar, eu vou deixar uma legenda aqui, mais ou menos, e é isso aí. Mas, bom, essa questão de você não adorar outros deuses, né, somente ter a ele, porque muitas das vezes a gente tem essa questão de, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de tal coisa. E a primeira coisa que a gente faz, a gente vai para uma IA e busca nela justamente aquilo que Deus pode fazer por você e você mesmo pode ser capacitado para fazer aquilo. Então, tipo assim, às vezes a gente tá tão, cara, a IA vai fazer isso, a IA vai criar aquilo, só que, cara, para pra pensar um pouco. Deus, ele te deu autoridade sobre essa terra. Deus, ele te deu força, cara. Ele te capacita. Ele te capacita para muitas coisas. E a primeira coisa que você faz é procurar IA. Tipo, cara, isso não ajuda. Infelizmente, eu tenho que trazer esse ponto. Não é assim que as coisas devem ser. A gente precisa realmente avançar e entender que Deus, ele é conosco, né? Mas muitas das vezes a gente tem essa dificuldade. Mas outros pontos que eu posso trazer, por exemplo, é você pensar e considerar o seguinte. Cara, o que IA então está sendo considerada como um deus na minha vida? É você bater e refletir um pouco melhor sobre isso. Porque, tipo assim, muitas das vezes a gente não acha que é, mas é assim. Então, por exemplo, cara, como é que IA pode ser um deus na minha vida? Simplesmente pelo fato de que a primeira coisa que você faz é buscar ela e pede para que ela faça tudo por você, cara.
mas não é pra ser desse jeito, não é pra ser dessa forma. Então eu vou trazer alguns pontos, né, que eu fiz para refletir melhor sobre se a IA tá sendo um deus na minha vida ou não. Porque isso é uma coisa que me pegou muito, né, a pensar e, tipo, realmente uma reflexão muito boa. É você tentar entender aonde está seu coração. Então vamos lá, beleza. Você vê a IA como algo ruim, porque a IA ela cria coisas por você e faz tudo e tal. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo. Vamos supor que você tem um hospital, pessoas estão querendo fazer um atendimento, mas já, tipo, tem uma pessoa que está fazendo todos os atendimentos. E aí, tipo, cara, imagina 1000 pedidos em um hospital. Cara, é muito pedido, é muito atendimento. E, tipo, vai precisar uma hora de uma pessoa ali para ajudar ela. E às vezes, tipo, pode ser que nem dê pra ajudar, sabe? Porque, tipo, é muito atendimento. Então, essa é o intuito que a IA seria uma forma boa, né? Você pegar e imaginar um hospital. A IA, ela ajuda, né? Essa questão de atendimentos em si. Então, quando você para falar que a IA não é boa, não é verdade. Na verdade, é o intuito que você usa a IA. Ah, então você diz que IA é bom para isso. É, eu concordo. Realmente isso ajuda muito. Mas, por exemplo, vamos pegar outros casos. Pessoas que fazem golpes usando a IA, né? Criando falsas acusações, fraudes. Isso é uma forma de uso ruim da IA, né? Porque ela não traz algo que ajude, por exemplo. É algo que pode destruir, né? E muitas das vezes Deus não se orgulha disso, né? Uma forma de você também refletir é você pensar, cara, a IA, ela tá me fazendo muitas das vezes buscar algo para mim ou algo que tipo pode ajudar outras pessoas. Porque Deus ele deixa claro que tipo ele não quer que você faça coisas, obras ruins, né? Ele não quer que você busque no maligno, mas busca nele em todas as coisas, cara. Antes mesmo de você fazer algo, ore a Deus, cara. Consagre a ele, porque ele é quem pode fazer por você, sabe? É isso que ele pode capacitar você para fazer aquilo. Às vezes você, de tanto buscar IA, você não vê nem mesmo o que você pode fazer. E cara, isso é muito problema. Isso é um problema muito sério que infelizmente as pessoas se consideram. Cara, antes mesmo que Deus ele fizesse você, ele já tinha escolhido, cara. Então, tipo, mano, é você pegar aquilo que você tem como um valor, sabe? E elevar isso, mas tipo, também não seja orgulhoso, né? Claro, não seja aquela pessoa que, cara, eu posso fazer tudo porque Deus tá aqui comigo e tal. Não, Deus ele te dá o discernimento, Deus ele te dá a capacidade. Então faça aquilo que é correto, sabe? Aquilo que agregue, não aquilo que, sabe, muitas das vezes vai ser só para inflar o seu ego ou as coisas assim. Muito menos busque coisas mundanas, coisas de terreno, sabe? Voltei aqui porque deu um problema aqui, mas enfim, cara, é você realmente entender que muitas das vezes você não deve buscar as coisas terrenas, né? É você refletir, né? Então, é você entender que Deus ele pode fazer coisas para você, mas ele não se preocupa com isso, ele não se preocupa em te dar coisas. Ele se preocupa justamente em entender aonde está o seu coração. Cara, você não pode simplesmente falar que IA é coisa ruim, porque a IA ela tem sido uma ferramenta para muitas pessoas também. Mas é você entender aonde está seu coração, afinal. A IA, ela, tipo, não é para ser um Deus em nossas vidas, né? Então você não precisa necessariamente buscar a IA como um Deus. Ah, ele vai me dar coisas, ela vai me dar isso, vai me dar aquilo. Cara, não. Às vezes é você entender que, tipo, nem tudo que é para ser bom, assim dizendo, é para ser melhor. Porque, tipo, cara, às vezes você tem potencial incrível em Cristo. E às vezes você se rende por estar por estar buscando, muitas das vezes, alguma coisa que não seja de Deus, né? E aí você, tipo, cara, se frustra muito. Porque, tipo, beleza, no começo era recompensador. Mas isso tudo mudou de um dia para o outro. Simplesmente pelo fato de que você não buscou a Deus em primeiro lugar. Você não consagrou isso a Ele.
Então, tipo, cara, isso torna muito difícil. E é você entender isso. É você entender que por muitas das vezes aquilo que você imagina que é pra ser não é pra ser, entende? Às vezes você tem como ideia que, eu tô fazendo aquilo que é certo, mas tipo, você não pergunta a Deus, você não busca a Bíblia verdadeiramente. Então, isso é uma coisa que cabe muito à reflexão. Eu não estou dizendo, né, que necessariamente IA seja ou não. Estou trazendo alguns pontos que a gente pode considerar para ver se realmente a IA tem sido um Deus ou não em nossas vidas. E por muitas das vezes a gente torna ela como um Deus. Infelizmente, é uma coisa que é uma verdade, cara. É uma verdade. Você vê muitos golpes, muitas fraudes. Você vê muitos memes também. Só que, cara, você pode até pegar desenhos hoje em dia de criança. Cara, você vê que tem gente usando IA para fazer desenho. Tipo, crianças estão absorvendo isso, né? No final das contas. Não tá sendo só mais um conteúdo qualquer, sabe? Não tá sendo um desenho para criança. É um caso até mais sério, porque muitas das vezes os pais se tornam tão liberais, entregam conteúdos que muitas das vezes não são bons, né? Então, tipo, cara, você entender isso, você entender o uso da IA, onde está sendo usado, cara, isso é muito sério. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma reflexão diferente, deixa aí nos comentários, né? Deixa o seu like, compartilhe para aquela pessoa. Que Deus venha abençoar os seus planos. E olha lá, em juízo com a IA. Vamos ficar atentos, vamos buscar e continuar sempre em frente. É isso aí, tamo junto, falou.